Os problemas no mundo do crime, né? Notícia mais recente dessa tarde, né? Sob sigilo, Moraes bloqueia redes e até 50 milhões de Marcos Duval. Não é que ele tenha recebido uma multa de 50 milhões, como ele está dizendo pelas redes. É que qualquer grana que chegue até esse limite está bloqueado nas contas dele, ele não vai poder mobilizar. É uma forma de fazer com que um delinquente cesse as suas atividades criminosas, uma vez que ele foi advertido várias vezes, ele fica reincidindo, ele fica fugindo das amarras da lei, né? Então, as consequências para essa criatura prometem situações nada agradáveis para ele, né? Bom, vamos acompanhar os desdobramentos dessa história aí. Por enquanto, ele está, como se diz no português claro, né? Muito lascado. Bom, dirigente do partido de Marçal foi preso e condenado por extorsão mediante sequestro. Então, aonde é que o senhor Pablo Marçal foi amarrar a sua candidatura, né? Ele que já tem um problema que veio à tona, envolvendo aí formação de quadrilha e golpe em pessoas físicas e não em relação a bancos, porque as matérias que foram veiculadas, né, que dizem que Marçal foi condenado por fraudes a bancos. Não, ele foi condenado por fraudes a pessoas que eram correntistas de bancos, que foram lesadas. Ele praticamente foi um precursor em 2005 de muitas dessas modalidades que conseguem pegar um monte de gente na internet para escalpelar a conta dessas pessoas, né? Então, o senhor Pablo Marçal também está com mais esse problema adicional. Quem sabe ele monta aí uma dupla sertaneja com o Marcos Duval, né? Marcos Duval e Marçal. Ou Marçal e Marcos Duval. Fica a dica aí. Quem sabe eles poderão no futuro animar alguns encontros dentro de alguma penitenciária com o líder deles, né? Ali escutando, ali chorando, derramando as lágrimas, né? Em função de algo que até as pessoas da direita já estão começando também a colocar como um fato irreversível, ou seja, a prisão dele. Isso pode ser percebido num vídeo do senhor Deltan Dallagnol hoje. O Deltan profetizou. Não tem como Bolsonaro escapar da cadeia. Então, gente, por mais que muitos de vocês não tenham crença, né, que isso vai acontecer, nós temos que sempre agir em sentido contrário. Dizer que nós não aceitamos a impunidade, cobrar as instituições, mostrar que nós estamos alertas, que nós vamos cobrar que as responsabilidades sejam apuradas, né, e sancionadas para esses criminosos. E aí o senhor Deltan disse o seguinte, vamos lá, Deltan. São os mesmos no que toca à prova da materialidade dos crimes e indícios de autoria do crime. Esses dois requisitos são suficientes para acusação criminal? Ele está falando das questões envolvendo o inelegível, o chefe da Orcrim de ladrões de joias. Aí ele segue. E esses precisam de mais um para prisão. Mas se teve prisão, tem que ter esses requisitos da denúncia. Tudo mesmo, indica que a Procuradoria-Geral da República não tem prova suficiente para denunciar. Então, como é que os ministros do Supremo... Será, Dallagnol? O senhor que andou processando muitas pessoas aí, de tudo quanto foi modo, né? O senhor não está conseguindo enxergar crime nenhum na figura do inelegível? Francamente, hein? Olha, eu acho que seria bom o senhor voltar para a faculdade de Direito, né? Para a área de penal, processo penal, legislação especial, para poder revisar esse tipo de opinião, né? Mas vamos seguir aqui. Eu já falo em condenação. Como é que eles estão certos de que ele vai ser provavelmente condenado? É porque eles já se decidiram pela condenação. As provas, meus amigos, a essas alturas, são um mero detalhe. Não se trata de julgar ou não o Bolsonaro pelos fatos que se relacionam a ele. Todo mundo tem que estar sujeito a julgamento. A questão é por quem ele vai ser julgado. Por um tribunal incompetente, pessoas que não têm... Olha, aí mais uma aulinha de processo penal que o senhor Dallagnol vai ter que voltar, né? Mas o que fica de mais importante é ele dizer aí que o Bolsonaro vai ser condenado. Ele já está dando isso como certo também. E nós aqui estamos fazendo força para que isso aconteça o mais rapidamente possível, né? Bom, saindo um pouco desse campo e entrando aqui num tema tabu muito importante, foi com satisfação que eu vi hoje no Congresso Nacional alguns deputados levantarem a questão dos juros da dívida aqui no nosso país. Um dos deputados tem um nome que vocês não curtem muito, né? O deputado chama Paulo Guedes, mas é o Paulo Guedes do bem, é o Paulo Guedes do PT de Minas Gerais. E ele levantou uma questão
que nós temos levantado muitas vezes aqui no nosso portal, e é com grata satisfação que eu vejo esse tema, que sempre foi um tabu, começar a vir à tona, né? Vamos lá. Este ano, senhor presidente, 25%. Ele está questionando aqui o Roberto Campos Neto, né? Sobre os juros da dívida. Observem. De todo o orçamento do país, vai para o pagamento das dívidas, dos juros das dívidas. Quase 800 bilhões de reais. São os números que estão sendo colocados aí, que nós vamos pagar de juros este ano. 800 bilhões de reais que sai do orçamento. É dinheiro que poderia melhorar a saúde do Brasil, construir mais hospitais, abrir mais creches, gerar emprego, fazer mais estradas. Então, senhor presidente, eu queria... Acabou o tempo, presidente. Eu tenho mais 3. Aí é o seguinte, ele questiona isso para o Roberto Campos Neto, e adiantando aqui para vocês, o Roberto Campos Neto simplesmente entra pelo ouvido e sai por outro, não responde absolutamente nada. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, ele fez uma intervenção que eu achei muito interessante, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque é quase uma aula, né, curtíssima, do que acontece com o nosso país em relação a juros da dívida pública. Vamos lá. De 1999 para cá, o sistema é o mesmo. Troca presidente e entra presidente, é tudo igual. É metas de inflação, resultado primário e câmbio flutuante. Ou seja, a estrutura, a lógica, né, da economia do nosso país tem sido assim durante décadas, né? E o resultado qual é? Interessa quem é o presidente. Ou seja, está todo mundo gostando do sistema que está aí. Ninguém questiona. Um presidente faz mais primário, o outro faz menos primário, mas o regime macroeconômico é o mesmo, de direita e de esquerda. Resultado primário, metas de inflação e campo flutuante. Só para contextualizar aqui para os nossos colegas. Minha primeira preocupação, presidente, é o seguinte: nunca vai existir resultado primário capaz de pagar os juros. Ou seja, por maior que seja o primário, se é 28 negativo ou 100 bilhões positivo, toda essa discussão é irrelevante. Irrelevante no sentido que eu nunca serei capaz, dentro desse modelo, de pagar o total dos juros, que inclusive reduza a relação dívida-PIB, que é a primeira variável macroeconômica de um investidor internacional e tal. Gente, ou seja, a fala dele foi muito interessante, ela prossegue por aí, mas o que fica claro é que nós não conseguiremos colocar o nosso país como uma nação independente e soberana, um país que possa, de fato, ser considerado um país desenvolvido, com essa amarra, com essa âncora puxando o Brasil para baixo. Porque todos nós aqui no Brasil, né, já estamos acostumados que essa lógica é uma lógica inquestionável, do tripé macroeconômico. E todo mundo, então, se adapta a essa lógica, mas é uma lógica que está beneficiando não o povo brasileiro. O povo brasileiro fica com migalhas, fica com restinho. O grosso da riqueza do nosso país tem ido para movimentar a ciranda financeira. Deputados de várias correntes fizeram interpelações em relação aos juros da dívida ao senhor Roberto Campos Neto, que já está meio de saída, né? Esse aqui foi o deputado Rauli, lá do Paraná, né? Com o deputado liberal de centro, né? Centro-direita. Vamos ver o que ele diz aqui. O problema do Brasil é que estamos presos numa armadilha. E não é de hoje, é uma armadilha de décadas, onde as taxas de juros sobem pelos elevadores e o poder de produção nem pelas escadas. O que eu não me conformo é que nós estamos há uma década com zero de crescimento econômico. Começou a crise em 94 e de 94 a 2013 PIB zero, quando você soma, né, os anos bons com os 3 ruins. Se o Banco Central aumenta a taxa de juros, diminui o poder de compra do governo e das pessoas, das empresas. Então, é uma armadilha do mercado. Não é culpa sua, é culpa de uma estrutura que domina o mundo nesses últimos 50, 60 anos, desde que passamos a ter Bolsa de Valores, desde que passamos a ter uma regulamentação maior internacional. Aliás,
Roberto Campos está na fundação do Fundo Monetário Internacional. Olha, então, gente, moral da história. O diagnóstico, quando o assunto é tratado com racionalidade, ele vai esbarrar o tempo todo nessa lógica. E essa lógica precisa ser questionada, precisa ser debatida. E aí as lideranças do nosso país, principalmente o presidente da República, né? Ele precisa ser trazido para essa discussão, porque ele que é o líder político do progressismo mais evidente aqui no nosso país, né? E sem ele entrar nessa discussão, essa discussão fica parecendo que é um assunto que não é de responsabilidade de um líder político aqui no nosso país, que a questão ficaria dentro do Congresso, tratada ali por pessoas do mundo mais técnico, né? Muitas pessoas da direita hoje, eu vi o Kim Kataguiri lá nessa audiência, e outros deputados também, comentando que o Roberto Campos Neto ele não poderia ser crucificado lá hoje, porque um dos diretores do Banco Central indicados pelo presidente Lula e Haddad está fazendo o mesmo discurso do Roberto Campos Neto. A matéria aqui diz que aumento de juros está na mesa, diz Galípolo, para diretor do Banco Central, cenário da inflação é desconfortável. Isso acende uma série de alertas, inclusive em relação à indicação do senhor Galípolo, que está sendo ventilado aí como o mais provável substituto de Roberto Campos Neto, porque ele parece ser um aluno dessa lógica imutável, né? Simplesmente mais um quadro adestrado que irá reproduzir no Banco Central do nosso país a mesma política destruidora do futuro do nosso país e também destruidora, né, do bem-estar do povo brasileiro, né? Então, antes tarde do que nunca esse tema ter chegado aos debates públicos e certamente eles vão ser mais reverberados. Lindbergh Farias também fez uma participação muito boa, eu vou tentar pegar um trecho para colocar aqui para vocês, mas por enquanto nós vamos ficando por aqui. Quero fechar o nosso encontro de hoje fazendo um convite para você, para que você assista às 8 horas da noite um documentário feito pelo meu amigo Eduardo Moreira sobre Cuba, aspectos que nós nunca vimos. Gente, já tem mais de 170 mil pessoas inscritas, provavelmente será o recorde de uma sessão online, né, no YouTube, aqui no Brasil, falando de um documentário, ou mostrando um documentário, sobre um tema que também é um tabu aqui no Brasil, né, e que a gente precisa desmascarar, precisa desvendar, precisa ter conhecimento do que acontece lá em Cuba e as situações todas que envolvem, né, os debates sobre o que acontece por lá, né? Eu estarei lá, vou deixar o link aqui para vocês no nosso encontro de hoje e vou assistir junto com quem puder também, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!